Bom, é o seguinte, esse aqui é um vídeo para falar um pouco de uma situação que eu vejo o pessoal comentando muito aqui na internet, tá? Principalmente em relação à compra de carro, compra de veículo e um pouco da percepção que as pessoas no geral estão tendo disso, tá? O que eu vou falar aqui não se aplica só a veículo, se aplica a várias outras coisas também, em relação a bens de consumo. Só que veículo talvez é uma das partes mais importantes, porque é algo que quase todo brasileiro quer, além de casa, tá? Então, casa e veículo estão aí no mesmo patamar praticamente de todo brasileiro em relação a desejo de compra, tá? E qual que é o problema que eu tô trazendo aqui, necessariamente, para a gente pegar e tentar discutir um pouquinho nesse vídeo? Principalmente a percepção que as pessoas estão tendo de que parece que todo mundo está conseguindo trocar de carro ou comprar um primeiro carro, muitas vezes até zero, tá? A grande percepção é isso. O brasileiro está conseguindo comprar carro zero, trocar de carro, pegar um carro zero novo, e parece que só a gente que está observando isso não consegue, tá? E quando eu falo a gente, é sempre do olhar de quem está vendo isso acontecer. Então parece que todo mundo está conseguindo fazer isso, menos eu. Esse é o pensamento, basicamente, que fica permeando. E eu quero discutir um pouquinho do porquê que parece que isso está acontecendo, né, hoje em dia, e quais são os motivos que podem fazer a gente pensar que isso está acontecendo, tá, aqui no país. Bom, se você já gostou da proposta desse vídeo, já clica no botão de gostei, se inscreve nesse canal, tá? Toda semana, todo dia praticamente, eu trago um assunto novo aqui, eu trago algum tema interessante pra gente pegar e conversar aqui no canal, tá? Então já clica aí no botãozinho de gostei, que não custa nada, e também vai comentando, né, deixando sua opinião do que você acha sobre esse assunto, se você também passa por isso, necessariamente, tá? Bom, acho que o primeiro ponto aqui pra gente falar um pouco sobre essa questão de compra de carro, de compra de bens ali de consumo e de como que a gente percebe, né, ou pelo menos parece que o brasileiro está conseguindo fazer tudo isso, mesmo menos a gente que observa, né, de um outro ponto de vista. Acho que a primeira coisa é perceber em relação à situação econômica. Então, como que a gente vê a situação econômica hoje do país? Se tá boa, se tá ruim? Olha, é claro, né? Obviamente, desde a pandemia ali em 2020, a situação econômica do país veio se precarizando muito, tá? O país nunca foi necessariamente um país forte economicamente, mas desde a pandemia o negócio tem ficado cada vez mais difícil, o que a gente vê, tá? Então, em relação a juros muito alto, dívida brasileira subindo muito, a dificuldade de cada brasileiro ali de conseguir fazer um financiamento, de fazer qualquer coisa que está relacionado a juros ali, né? Tem tido uma dificuldade enorme e o custo para ter esse dinheiro aumentou bastante, tá? Mas é importante a gente observar que o Brasil ele é extremamente grande e principalmente ele é muito variado em relação econômico, ao poder econômico, tá? O poder de compra. Então, a gente tem vários tipos de situações aqui no Brasil. Por mais que nós temos vários dados aqui no país de renda média, de porcentagem, né, de quantidade de renda por porcentagem de brasileiros ali, a gente ainda tem que considerar que tem uma variedade muito grande de brasileiros. E o que eu observo muito de um ponto de vista pessoal, tá, desse tipo de situação. Me parece muito que tem algumas situações onde algumas pessoas conseguem ter uma renda maior, uma renda mais alta, então consegue ter uma capacidade de compra melhor, tá? Mesmo com a situação econômica mais difícil. Já um outro grupo de pessoas ali tem uma dificuldade muito maior, tá? E o que que leva isso à minha percepção? É muito relacionado a realmente a fonte de renda de cada um desses grupos, tá? Então você tem pessoas que são as chamadas hoje em dia CLTs, né? A pessoa com carteira de trabalho assinada, e mesmo a pessoa que é PJ, mas ganha ali por volta da mesma faixa, perto da renda média brasileira, que é de cerca de 3 mil e poucos reais ali, ela se encaixaria nessa faixa também, tá? É o tipo de pessoa que trabalha em uma empresa, recebe um salário todo mês, né, e toca ali, vive desse jeito.
esse tipo de pessoa provavelmente é a pessoa que está mais sentindo e se questiona mais sobre isso, necessariamente. Por quê? Parece que para ela o dinheiro vale muito pouco agora. O poder de compra diminuiu muito. E para encaixar tudo isso dentro da renda tem sido cada vez mais desafiador, tá? Mas a gente tem outros grupos de pessoas que não fazem parte disso, tá? E aqui eu vou excluir alguns grupos mais privilegiados de pessoas, que seriam os grupos ali de pessoas que vivem de herança, né, que não construiu necessariamente a própria riqueza, então já herda muita coisa, tá? E também grupos de pessoas ali que não necessariamente têm herança, mas vivem à custa, né, de alguém, tá? Então vamos fazer uma seleção aqui de pessoas que não estão nesse grupo, necessariamente, que a gente assuma que ganha a própria renda, né? Que a renda vem da sua própria força ali de trabalho ou de um negócio próprio. Grande parte dessas pessoas, eu vou dar como exemplo alguém que conseguiu ir muito bem no setor de alimento. Alguém numa cidade pequena, onde o custo de vida é baixo, muitas das vezes, e tem ali um estabelecimento, tem um comércio de alimento, um restaurante, uma lanchonete, onde claramente, né, não está indo tão bem quanto poderia ir, numa situação de país onde poderia estar muito melhor do que está hoje, mas mesmo assim, mesmo indo mal, ainda vai muito melhor do que grande parte da população assalariada, tá? Então, um grupo de pessoas como esse, como um autônomo, né, ou como um pequeno empresário, onde, como eu falei de novo, não está mil maravilhas, mas ainda assim está acima da média das pessoas comuns, esse tipo de pessoa tem muitas vezes a capacidade de comprar carro, de comprar um eletrônico, de comprar iPhone, né, de fazer várias aquisições ali na sua vida, mas o que a gente não observa muito, porque a gente não tem acesso a 100% da renda das pessoas, é que essas pessoas, por mais que ela tenha essa capacidade, ela consome grande parte da renda dela, né, com esse tipo de coisa, muitas das vezes abrindo mão de acumular riqueza, né, de acumular patrimônio, né, de ter patrimônio, tá? Então, esse seria um segundo ponto, além da questão de capacidade de ganhar dinheiro, que claramente alguns grupos têm a mais, mas esse seria um segundo ponto muito importante para deixar claro aqui, que não é porque as pessoas elas estão conseguindo ter esse tipo de bem que elas estão conseguindo ter isso de maneira saudável, tá? A gente sabe que grande parte das pessoas vendem o bem depois de um tempo por não conseguir, né, arcar com aquele pagamento, honrar com aquele pagamento daquele bem. E também um grande grupo de pessoas conseguem ter esse bem, mas vem com um custo muito grande, né? Não seria à toa, com a taxa de juros muito alta, os juros para você fazer um financiamento de veículo, por exemplo, isso é muito caro, isso é muito difícil. Então, tem um fator muito importante que a gente considera aí, muitas pessoas estão sacrificando, sim, grande parte da sua renda, pagando muito mais do que vale realmente aquele bem, porém estão conseguindo ter. E aí o que a gente vê de fora muitas vezes a pessoa consegue ter aquilo. E aí a gente observa, poxa, mas aquela pessoa está conseguindo ter e eu não estou conseguindo. Não é possível, parece que só eu estou numa situação ruim. Então casa muito com esses dois pontos mais importantes, que são grupos diferentes, que talvez estão melhor do que a média da população, não estão tão bem quanto poderiam, como eu disse, mas estão melhor sim. Até porque se empreender hoje em dia, por exemplo, fosse o pior dos cenários, todo mundo iria trabalhar, iria procurar um emprego, não iria empreender. Só que não é o que acontece. A gente sabe que tem pessoas ali que têm uma capacidade de renda melhor, não só empreendendo no sentido de ter uma empresa, mas também sendo autônomos muita das vezes e conseguindo ter uma renda maior do que se tivesse num trabalho formal, tá? Até para não deixar esse vídeo muito curto, eu estou colocando alguma desses pontos, mas também tem outros meios que justificariam também essa questão, tá? Como pessoas mais qualificadas, então tem profissões mais qualificadas de médicos, advogados, né, pessoas da área da saúde que são mais valorizadas no geral, né, outro tipo de profissão em cargo de gestão, em cargo do mercado financeiro, enfim, tem vários grupos, como eu falei, de pessoas que conseguem arcar ali com algo com um custo maior, tá, para ter algumas coisas, e assim conseguem
né, ir em frente. Então, basicamente, todo esse vídeo, toda essa explicação seria para passar para você que olha tudo isso e para e pensa assim, nossa, mas parece que todo mundo está conseguindo, menos eu. Para você observar o quanto que isso realmente tem base na realidade, né? O quanto que realmente é todo mundo ou é só um grupo de pessoas ou vários grupos de pessoas que você ainda não conhece a realidade, que você não tem noção da realidade, não tem noção de como que é os custos ou toda a logística por trás disso para conseguir ter cada uma dessas coisas. Ou até mesmo, né, o que que essas pessoas estão pagando para ter isso, né? O que que elas estão enfrentando para ter isso. Porque uma coisa é você ter um veículo quitado, outra coisa é você estar ali em furacão de dívidas para conseguir ter aquele luxo que você está arcando para ter, tá? Esse vídeo basicamente é para trazer um pouco de clareza e de paz também para você que talvez tenha esse tipo de pensamento. Como eu disse, isso se encaixa não só a veículo, mas qualquer outro tipo de bem. Quando você vê as pessoas conseguindo, ou todo mundo na internet, que é a percepção que passa, conseguindo bens materiais e você não, é para você considerar isso, que o mundo é feito de diferenças, de situações específicas, tá? E ninguém é especificamente igual a ninguém, tá? Então tem situações muito diferentes. Mas basicamente todas essas situações elas vão se basear em relação à renda, tá? Tem caminhos onde a pessoa consegue ter mais renda do que outros, necessariamente, tá? E isso não é só empreendendo ou trabalhando como empregado, porque em ambas essas áreas, né, esses modelos ali de ganho, essas pessoas elas conseguem ter ganhos maiores ou menores, tá? Então varia muito, tá? Varia bastante, aliás, em relação a cada um desses grupos de pessoas, tá? Mas o que você tem que focar é, independentemente do grupo que você faz parte, o quanto que eu posso ganhar mais, o quanto que eu posso fazer mais dinheiro, que oportunidades eu não estou enxergando de aumentar minha remuneração, né? Seja no trabalho, ou seja como autônomo ou como empresário, o quanto que eu não estou observando algumas oportunidades de vender mais, ou de ganhar mais dinheiro naquilo que eu estou fazendo, né? Ou de ser mais valorizado naquilo que eu faço, para conseguir ter uma renda maior e conseguir ter uma vida que eu espero, que eu quero, né, ter mais nesse sentido, tá? Eu acho que essa lição que fica no final, não só você se comparar com os outros, esse não é o caminho, mas é pensar em você, o quanto que você pode chegar mais longe nessa situação. Bom, é isso que eu tinha para trazer um pouco sobre essa discussão, mas eu quero saber de você também. Comenta um pouco aí sobre se você já parou para pensar sobre isso, né? Se você já teve dúvidas sobre isso e o que que você vem fazendo, principalmente, para conseguir atingir seus sonhos, os seus objetivos e metas de vida, tá bom? Bom, obrigado de novo por ter assistido esse vídeo. Eu te aguardo no próximo vídeo e até mais.